Eu assisti um vídeo do Planeta Novo falando sobre o Pedro do BBB e agora eles soltaram um vídeo sobre a desistência dele do BBB. O vídeo é bem curtinho, tá em 10 minutos e eu acho que é um assunto que, mano, foi muito comentado de um caso que, querendo ou não, mexeu com a internet aí nos últimos momentos. Vou colocar aqui pra gente reagir, o vídeo é rapidinho também. Vamos lá. Em menos de uma semana de programa, Pedro já estava causando muita polêmica dentro da casa do Big Brother. Brigas com diversos participantes, atitudes questionáveis, comentários confusos e uma postura que não estava agradando ninguém. Até mesmo o público já estava incomodado com ele. Nesse domingo, então, a situação chegou no ápice com Pedro desistindo do programa após ser acusado de assédio por Jordana. Esse será o assunto, então, do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. E não tem nem como tratar o cara como suspeito, né? Porque a situação dele é que tudo que ele fez, ele ainda fez com tudo documentado ali, cheio de câmera pra tudo quanto é lado. Então não tem nem como tratar nesse modo, né, de o suspeito, não. Ele fez. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Pedro, o agora ex-participante do BBB 26. Ontem a gente fez um vídeo sobre ele, falando que ele já tava aprontando muito lá dentro do programa e que, inclusive, ele tinha questões aqui fora pra responder, que a ex dele tinha falado sobre uma série de coisas que ele tinha feito, né? Que, inclusive, tem esse vídeo aqui no canal que você pode assistir pra saber exatamente quem que é esse cara, de onde que ele veio, o que que ele tava fazendo antes de entrar no programa, né? Porque de fato ele parece ser uma pessoa bem fora da casinha, né? E nesse vídeo de hoje a gente vai falar mais sobre a saída dele e como isso aconteceu. Hoje eu tô aqui com o Will, o editor, por trás da câmera. Eu quero saber qual que é a meta de likes. Fala pessoal, o pessoal gostou muito do vídeo de ontem, então Gostou a gente mesmo. tá fazendo aqui uma parte 2 sobre atualizações, né? E a meta de like hoje, como o pessoal gostou, vai ser 14.500. 14.500 likes então, pra ajudar Aí, esse vídeo. beleza. E como o Will disse, falamos dele aqui no último vídeo e já temos mais notícias sobre o Pedro. Ele apertou o botão de desistência e está fora do Big Brother. Isso aconteceu por volta das 20 horas desse domingo, após ele ser acusado de assédio por outra participante. Mano, foi engraçado, não engraçado a cena, mas engraçado uma particularidade que aconteceu, que foi, normalmente quando alguém vai apertar o botão, fica todo mundo desesperado, né? Não faz isso, um chororô na casa e tal. O Babu, ele colou ali do lado, ele ficou olhando de canto assim pra ver o que o cara ia fazer, aí ele não tava conseguindo abrir, aí o Babu instruiu, tá ligado? Tipo, ajudou. Não, você tem que fazer isso aqui e tal. Não, vai que vai, irmão. Pô, mete o pé dessa casa, é a melhor coisa que você faz, rala daqui imediatamente. Parecia que o Babu tava ansioso logo pro cara dar no pé, mano. No início da noite, E tá a certo, Jordana Babu. contou a alguns participantes que Pedro tentou beijá-la na despensa. Ela disse, abre aspas, eu estava procurando um Babyliss. Aí o Pedro falou que na despensa devia ter mais um. Fui procurar. Ele entrou comigo no confessionário e tentou me beijar. Falei, você tá louco? O que tá fazendo? Ele falou, tô fazendo o que me deu vontade. Moleque, vai tomar no c... É muito frase de psicopata, mano. É muito frase de criminoso, cara. Essa frase é assustadora, mano. Fazendo o que me deu vontade. O cara é literalmente um animal guiado por um instinto nojento completamente de qualquer capacidade de raciocínio, de controle. Ele não se comporta igual um ser humano, cara. É assustador essa. Então que o Pedro pegou ela pelo pescoço e tentou beijar ela. Disse também que estava nervosa, sem saber o que fazer. Ao ouvir o relato, então o Breno questionou, isso é assédio? E Jordana respondeu, claro gente. Disse que estava tentando entender o que estava acontecendo, mas não é o tipo de pessoa que queria fazer daquilo uma ceninha, porque é uma coisa séria e uma coisa grave. Ou seja, ela passou por isso, entrou num momento de choque, de reflexão sobre o que tinha acontecido, estava tomando coragem de falar para as pessoas e ela sabia exatamente o que era. Por isso que ela não saiu gritando e falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Que é aquela grande pergunta que muita gente faz, né? Uma pessoa que nunca foi assediada, uma pessoa que, né? Ela pode fazer essa pergunta, por que a pessoa, quando tá sofrendo isso, não grita, não chama por alguém, se a pessoa tem como fazer isso? No caso dela, ela tinha como fazer isso. Por que essa pessoa não pede socorro naquele momento? Muitas vezes a pessoa fica revendo a situação, fica querendo reconstruir
diminuir a situação, pra falar a verdade, né? Porque a pessoa não queria ter passado por aquilo. Porque aquilo estraga um momento da vida da pessoa. Não é só o outro que está errado a partir de agora. Eu estou envolvido nisso, como vítima. E eu não quero ser vítima. Vamos ver aqui se tem alguma forma onde eu posso ler e isso aqui sendo só uma brincadeira, sabe? Tipo, muitas vezes a pessoa leva como uma brincadeira pra não perder alguém por perto da vida, por exemplo, né? E aqui, no caso, nem era uma pessoa próxima dela, né? Era uma pessoa que ela tava tendo que conviver à força, que era o Pedro. E ela, mesmo assim, ficou ali pensando sobre aquilo até que ela viu que, de fato, era um caso de assédio e foi contar pros outros. E, inclusive, quem fala por primeiro sobre ser assédio nem é ela, né? Os outros estão ouvindo e falam, isso não é assédio? Ela falou, é assédio. Então ela falou o seguinte: ele viu a merda que fez e eu saí da dispensa super sem graça. Só deu tempo de fazer uma mecha no cabelo. Que vídeo bizarro. Ele pegou e sentou atrás me olhando ali, me intimidando, pra ver como eu iria reagir. Ou seja, ela ainda sai de lá, vai fazer o negócio que ela queria com o tal Babyliss, né? Tava passando o cabelo e o cara sentou atrás dela e ficou olhando pra ela. Bem, tipo, e aí, o que você vai fazer agora? Cara, tipo assim, é uma situação realmente que não tem o que fazer, esse cara tinha que ser expulso do programa, a partir do momento que isso aconteceu, né? Lembrando também que, antes disso, o Pedro já tinha pegado uma roupa íntima da Jordana. Então, um negócio aí bem preocupante, né? E um vídeo que tá viralizando é que o Pedro tá falando sobre a Jordana, e ele fala que ele não quer ter afinidade com ela, porque ela é muito parecida com a esposa dele. Prefiro que nem tenha afinidade. Eu acho ela, com todo respeito, né? Muito parecida com a minha esposa, sabia? Pô, cara, em 6 dias, o cara... Não é que ele é psicopata oficial, mano. Ele é doente, mano. E criminoso, né? Pegou uma roupa íntima dela. O cara falou que não podia estar perto porque era muito parecido com a esposa e agora tentou beijar a menina. Eu achei que era só um personagem meio maluquinho, só que, pô, dá pra ver que o negócio é mais profundo ali. Não, ele... Foi o que eu falei ontem. Cara, aquelas coisas que a gente tava falando do jogo no vídeo de ontem, que eram só do jogo, ele podia ser um personagem maluquinho. Mas as coisas que estavam sendo faladas dele aqui fora do jogo, não eram de um maluquinho, sabe? Claro que tem que provar. Igual a gente falou, a gente tem 2 versões, né? A gente tem a versão da assessoria dele, que tá se posicionando por ele, porque ele mesmo não podia responder por si, porque tava lá dentro. E a versão dela, que tava contando as situações. Agora, ele cometeu algo na frente das câmeras. Agora vai ser diferente. Tanto é que todo mundo ouvindo o que ela falou, vai até o confessionário, denuncia ele, conta o que aconteceu. Então a Jordana foi até o confessionário, depois o pessoal apoia ela foi lá, denunciou ele. Minutos depois o Pedro tentou apertar o botão de desistência, mas o botão estava vermelho. Ele não poderia tocar naquela hora. E aí quem estava assistindo ao vivo começou a falar, putz, a Globo vai, né, vai expulsar ele, não vai deixar ele desistir, pra expulsar ele. O Pedro então ficou muito nervoso, porque provavelmente ele também pensou isso, e ele começou a andar de um lado pro outro dentro da casa. A Ana Paula, que tinha, né, começado toda a situação, foi a primeira a perceber quem era o Pedro, percebeu que ele não estava bem e perguntou, né, o que tinha acontecido. E ele respondeu, o que não devia ter acontecido. Outra conversa que ele teve foi com o Paulo, né, o Pedro disse, fudeu. Aí o Paulo disse, não tem nada pra falar, não? Tipo assim, claro... Tipo assim, mano, esse fudeu que ele falou ali, é literalmente ele cagado, não preocupado com o trauma que ele poderia ter gerado, com a merda em si, mas preocupado com a bunda dele, né? Tipo assim, com a estadia dele na casa, com como isso ia suar aqui fora, entendeu? Acho que ele toque de amigo, de brother mesmo, tipo assim, mano, você tá falando, olhando pela sua ótica, mas você fez merda com os outros, você não quer ir lá pedir desculpa? É meio que isso que o Paulo falou pra ele, sabe? Você, certeza que é isso que você tem pra falar? Fudeu? Tá ligado? E o Pedro disse, tem um monte de coisa pra falar, só faço cagada atrás de cagada. E o Paulo então respondeu, você sabe que tem câmera aqui dentro, na dispensa, né? Jogando outra pra ele, né? E logo depois dessa conversa que eles tiveram, o botão de desistência ficou verde e liberou pra que o Pedro pudesse apertar e sair, né, sem ser expulso. Então o Pedro, sem falar nada, apertou o botão e deixou o programa, né? E o negócio que eu falei da pessoa que é vítima de assédio ou de algo do tipo, né, foi narrado até pela própria Jordana, porque ela disse que o sonho dela era entrar no Big Brother e agora toda vez que alguém falar de Big Brother vai ter essa situação, sabe? Tipo, vou falar, Jordana, você é do Big Brother 26, né? Teve aquele lance lá com o Pedro, onde você foi assediado. Ou seja, é uma mancha na história que ela tanto sonhou pra ela. Então, pra ela, ficou como um trauma. Outra coisa é que os próprios participantes questionaram o fato da direção da Globo ter liberado o botão de desistência, já que era pra ele ser humilhado e expulso, até porque ontem era domingo. Domingo à noite, Big Brother é tipo uma audiência... Então, aqui é um ponto. Eu tendo a concordar e acreditar e defender que a Globo também tinha que ter expulsado ele de imediato. Agora, eu imagino que até pelo tamanho da Globo, todo tipo de situação que aconteça ali na casa, eles devam ter que se reunir pra falar sobre e aí falando sobre, definir. Essa, por ser uma situação muito extrema, pô, tinha que ter uma urgência de modo a acontecer o mais rápido possível pra expulsar. Mas eu imagino que, tipo assim, ele ia ser expulso de fato. Eu não acho que a Globo tá mentindo, entendeu? Eu acho que ele ia ser expulso
expulso sim. Só que acabou que ele apertou o botão antes, entendeu? Isso assim, inacreditável. Vocês não fazem ideia do quanto as marcas pagam pra estar ali, porque a gente tá falando de 80, 100 milhões de pessoas assistindo a mesma caixinha, o mesmo programa. Então imagina se esse cara é expulso ao vivo. Dentro do horário nobre. Dentro do horário mais nobre da semana, com o momento mais hype do programa, mais hype do ano. Literalmente ele ia estar em um dos momentos de maior audiência desse ano inteiro. Então eu acho que a Globo discutiu muito isso lá dentro, com pessoas vendo qual que era a contenção, como conter aquele problema, né? Não espalhar ainda mais. E aí decidiram, bom, deixa o cara sair aqui, vamos ver o que a gente faz. E a repercussão não foi somente dentro do game ou dentro da Globo, né? Teve repercussão direta fora da casa também. Isso porque a esposa dele, que tá grávida de um filho dele, que vai ter uma filha agora em março, deixou de seguir ele no Instagram, tá ligado? E ela já tinha feito um vídeo falando o seguinte, eu até não coloquei no último vídeo, mas ela tinha feito um vídeo falando, olha, eu esqueci a traição, mas pelo jeito ele não, porque ele vive falando sobre isso. Vamos ver no que vai dar. Mas ela já tinha falado de um jeito que parecia que ela tava muito brava. Só que agora realmente parece que pode ser até o fim dos dois. O perfil do Pedro no Twitter, usado por ADMs, né, pela assessoria dele, também condenou o que ele fez. Olha só o que eles postaram. Foda! Ele... Mitada do perfil. Larga o osso, não tem como defender, gente. Ele é um merda mesmo. Isso aqui é o caso perdido. Larguei, parei, é máfia. Se resolva aqui fora com as consequências da merda que fez. Que a esposa dele abra os olhos. Pelo pouco que tive contato, ela é a verdadeira vítima de toda essa situação. Meu Deus, a própria assessoria dele. Que ele resolva aqui fora as consequências da merda que fez, cara. Cara, e continua, tá? Porque uma das ADMs que tava ali no perfil, que tava cuidando, postou o seguinte: nós estávamos fazendo nosso trabalho, mas essa situação passou de todos os limites possíveis. Não concordo e nem vou concordar. Isso que aconteceu é imperdoável. Ela fez isso, foi lá e fixou no post do Pedro, com o perfil do Pedro. Então tem do nada lá, tipo, o comentário dela falando, ó, a gente aqui é ADM, mas a gente não concorda mais com ele, estamos saindo fora. E aí a gente teve então a primeira posição da Globo, porque o cerco tava fechando. O Tadeu entrou ao vivo, depois do Domingão do Hulk, e comunicou a saída do Pedro, mas sem contar o motivo. Ele disse apenas que todos os detalhes seriam revelados na edição do programa nesse domingo. No programa, então, mostra claramente o Pedro se aproximando da Jordana numa área onde a câmera pega menos. Então é difícil entender de fato exatamente o que aconteceu. Só que dá pra ver ele colocando as mãos dela e fazendo exatamente o que ela falou. Depois do programa mostra o próprio Pedro falando logo após a desistência, contando os motivos de ter feito o que fez. Ele fala o seguinte: eu tava há dias querendo me segurar pra não cobiçar as meninas. A Jordana... Isso, viado, olha que bizarro, mano. Olha que bagulho assustador, mano. Olha que negócio de doente, mano. Estava há dias querendo me controlar. Moleque, olha que loucura, cara. Principalmente porque é Isso, parecida mano. com minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral e sido recíproca. A gente chegou na despensa e tentei beijar ela. Não era isso que ela queria. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida se ele tinha feito ou não, né? Ele mesmo esclareceu isso ali. Assumiu Né? mesmo. Assumiu essa parte aí. Então, cara, doideira demais, porque ontem ainda tinha uma vibe de... A gente não sabe se esse cara vai conseguir contornar a situação, se o que estão falando é real ou não. Mas agora, tipo, em menos de 24 horas, o cara meio que, né, provou o que tá, todo mundo pensa sobre ele. Ele realmente é um cara fora da casinha, né? Big Brother, cara, nos últimos anos tem tido muitos casos assim, né? De pessoas que vão pra lá e que ficam totalmente fora da casinha. Eu vi até um cara postando um negócio sobre o futuro. Ele falou, ó, daqui 50 anos não vai ter mais Big Brother, né? Quando não tiver mais Big Brother, eles vão olhar pra época que tinha Big Brother e vão falar, cara, vocês estão ligados que no início do século tinha um programa em que eles colocavam pessoas dentro de uma casa, criavam provas para essas pessoas ficarem malucas, criavam dinâmicas para essas pessoas ficarem malucas e iam votando em quem ia ser eliminado ou não e no final davam um dinheiro pra quem ganhasse. Tipo assim, é um negócio meio que vibe Round 6 e a parte da morte, né? Tipo, É verdade, pior que sim. tanto que o Big Brother, ele parte de um livro que ele fala sobre isso, sabe? De um cara que controla a mente. Mas aí, tipo assim, se a gente parar pra avaliar, tem uma porrada de programa que é nesse pique aí, né? Pô, na própria Globo tinha um que passava tarde pra que era, mano, as pessoas fazendo desafios em condições extremas, tá ligado? Tipo, pô, prendia o cara numa sala cheia de bicho. Não lembro o nome do programa. No limite, perfeitamente. Aí o desafio, tal, todo tipo de programa, tem uns programas que são muito nessa pegada, né? De pessoas e tudo mais, o Big Brother é esse cara, no caso o Big Brother é o Tadeu, né? O Tadeu é o Big Brother, porque ele é o cara que fala pela TV com eles, ele só vem pela TV, ele só vem quando o Tadeu quer, eles só obedecem o Tadeu, se não obedecerem são expulsos. Então o Tadeu meio que é o deus daquele jogo. Esse é o rolê do Big Brother. Então no futuro a galera vai ver isso e vai falar, caralho, que bagulho maluco. E parando pra pensar, a audiência tá diretamente ligada
ao quão malucos são os participantes. Então, na hora de escolher os participantes, provavelmente tem uma conversa. Esse cara é maluco o suficiente? E aí, nisso, uma hora ou outra, eles acabam pegando alguém que é maluco de verdade. Não só que sabe jogar o jogo, mas que é maluco. Tu vai flertando com perigo, flertando com perigo, flertando com perigo. Uma hora o perigo te abraça, né? E eu acho que é o caso do Pedro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Tá aí, like, já sou inscrito do canal, mas mais um vídeo falando sobre esse psicopata que, mano, agora já num estágio ainda mais pesado, né? Que é a consolidação de que esse cara é um louco, pô. É um lunático, tá ligado? Sei lá, difícil até de explicar.